Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje, em pleno sabadão de carnaval, numa época que milhões de brasileiros estão se divertindo, distraindo, viajando, mas isso não está sendo um direito para todo mundo, não. Tem gente que não pode, por exemplo, viajar para fora do nosso país, como o ex-presidente da República, o inelegível, que agora também ganhou o carimbo de o infugível. Ele não pode mais se ausentar do nosso país. Ele está na rede colocando uma série de mentiras, ainda recebendo espaços para contar mais mentiras ainda, como estratégias de defesa. Mas o nosso papo de hoje vai ajudar a desmontar uma dessas estratégias e colocar cada vez mais essa criatura em maus lençóis como ele merece, né? Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, que fatos importantes eu tenho aqui para trazer para vocês, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhece, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e, se puder, se inscreva também aqui no nosso clube de membros. Não esqueça de dar o seu joinha e o seu comentário, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, gente, muitas pessoas escreveram aqui para o nosso portal perguntando, né, sobre algumas mentiras que estão sendo lançadas aí nas redes em relação ao cerceamento de defesa de criminosos que foram flagrados na última operação que foi feita pela Polícia Federal com a chancela da Procuradoria-Geral da República e o comando ali do ministro Alexandre de Moraes. Os canais direitas, eles estão dizendo como é que pode proibir os advogados de se comunicarem também. Gente, isso é absolutamente normal dentro da investigação criminal, né? Eu vou tirar aqui a cara do sujeito aqui, porque esse é um dos canais que está pulando para cima e para baixo, né? Porque todos nós sabemos que a Constituição Federal garante, dá o direito, né, do contraditório e a ampla defesa nos processos judiciais e nos processos administrativos. Só que o inquérito policial não é um processo, ele é uma fase de investigação. Então, durante a fase de investigação, não existe a possibilidade desse exercício do direito da ampla defesa e contraditório. Se o delegado de polícia, se o Ministério Público está investigando duas quadrilhas de milicianos, duas quadrilhas de traficantes de drogas, é muito lógico que se faça uma medida judicial para que essas quadrilhas não se comuniquem, mesmo através dos seus advogados. Então, uma limitação de não haver nenhum tipo de comunicação na fase do inquérito policial é plenamente legítimo. E quem disse isso? Bom, eu já disse aqui com vocês várias vezes, né, que o ministro Alexandre de Moraes é um doutrinador, né? É uma pessoa que escreve sobre direito constitucional há muitos anos, né? Eu mesmo leciono com ele, leciono livros dele há muito tempo também, né? Esse livro aqui, Direito Constitucional, gente, é de 2007. Eu estava dando uma pesquisada aqui, o que ele escreveu nesse Direito Constitucional dele de 2007. Se as pessoas que estão envolvidas em crimes lessem o Direito Constitucional, saberiam isso aqui, ó. Acho que dá para pegar, deixa eu ver se dá para colocar. O que diz aqui o ministro Alexandre de Moraes? Isso aqui em 2007, né? Inquérito policial e contraditório. O contraditório nos processos penais não se aplica aos inquéritos policiais, pois a fase investigatória é preparatória da acusação, inexistindo ainda acusado constituído, pois mero procedimento administrativo de caráter investigatório destinado a subsidiar a atuação do titular da ação penal, o Ministério Público. Nesse sentido, aí aqui embaixo tem a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal em vários acórdãos. Então, essa gente que está querendo que os advogados se comuniquem, essa gente está fora da realidade jurídica, enfim, mas são espumas que essas pessoas vão jogando para tentar mostrar, né, ou então pelo menos colocar a ideia, né, que nós estamos vendo aqui, um cerceamento de defesa. Quando o inquérito for finalizado, aí sim o Ministério Público oferece uma ação. Quando ele oferece a ação, aí sim que a defesa vai poder usar ali todos os direitos do contraditório e da ampla defesa. Mas na fase de investigação, é óbvio que os delegados de polícia, os promotores, procuradores de justiça, eles não vão deixar que aquilo que eles estão fazendo sejam reveladas, né? É muito óbvio. A OAB pede que Moraes reveja a decisão que impede advogados de operação contra bolsonaristas de se comunicarem entre si.
Tem muita gente boa, inclusive, que acha que os advogados podem se comunicar. Eu entendo que não, e o entendimento também já vem de longe, né? Agora, veja só que coisas interessantes, né? A OAB super preocupada agora com a defesa dessa gente do mundo bolsonarista. A OAB, enquanto estava ali comandada pelo Felipe Santa Cruz, ela teve um comportamento mais frontal, né, em relação aos crimes de Bolsonaro. A OAB pede à PGR que denuncie Bolsonaro no STF por crime em condutas da pandemia. Obviamente, o senhor Augusto Aras varreu tudo para baixo do tapete e agora vai competir ao senhor Paulo Gonet que tire essa sujeira toda debaixo do tapete. E aí o atual presidente da OAB está querendo, enfim, podemos dizer que seria o papel dele, né? Mas está um papel que ficou meio esquisito agora, porque nessa reunião que teve, que foi revelada agora, o Bolsonaro fala com muita desenvoltura, né? Que vai colocar a OAB para assinar um papel golpista, um papel que deslegitimava, né, o processo eleitoral aqui no nosso país. E aí ele se pronunciou aqui, o Simonetti, né? Olha, direito por justiça e tal. Pois é. Só que na época do 8 de janeiro, nós não vimos o presidente da OAB se manifestando, né? A OAB Nacional agradece o presidente Bolsonaro pela nova lei das prerrogativas. E aí o que a gente vê é o seguinte, essa imagem aqui do presidente da OAB apertando a mão do Bolsonaro, que está sorrindo, feliz da vida, né? E ele até emitiu uma nota, né, que a OAB nunca foi procurada para falar de qualquer situação de golpe. Olha, não é a OAB. A questão é o seguinte, presidente, o senhor já conversou com o ex-presidente da República sobre algum tipo de falcatrua? É isso que o senhor tinha que responder. Não é a OAB, não. Se o senhor que foi citado nessa história, quando o senhor se encontrou com o ex-presidente da República, o inelegível criminoso, se ele aventou a possibilidade de o senhor estar junto nessa patifaria toda. É isso que o senhor tem que explicar. Tá certo? Quando teve agora a retirada das grades da frente do Supremo Tribunal Federal, lá estavam todas as autoridades republicanas, né? E a OAB não estava lá, né? Muito esquisito. Mas aí são coisas que o senhor tem que explicar, né? Bom, daí, outra coisa que está acontecendo, a gente chega aqui no desmonte da estratégia do inelegível, tem a ver com essa coisa aqui. O senhor Edir Macedo, ele tinha feito algumas profecias em relação ao inelegível, que não se confirmaram, né? Vamos lembrar aqui o que aconteceu? Vamos lá, ele estava aqui ungindo a figura do inelegível, né? Na época ele não era inelegível. Meu Deus, venha ser transformado. Ele tem a sabedoria, a inteligência, ele tem a coragem. Pô, pediu a Todo-Poderoso para que o Bolsonaro tivesse sabedoria, inteligência, coragem. Falhou, né? Papai do céu, nessa aí não deu uma olhada, não. Ele tem ânimo, saúde, força, vigor para fazer deste país um novo Brasil, meu pai. E não fez do Brasil um novo Brasil, não. Ele piorou o nosso país e no final Edir Macedo disse que o Bolsonaro iria arrebentar. Aí depois veio a pandemia, né? Aí nós já sabemos o que aconteceu. Bom, aí ele deu espaço para o Bolsonaro ser entrevistado, mas para um jornalista super bacana, né? Era só levantar a bola na rede, o Bolsonaro ficaria horas ali falando, fazendo proselitismo de si mesmo sem nenhum tipo de contestação. Mas ele acabou entregando algumas figuras, como por exemplo o Heleno. Nessa fala aqui ele diz, olha, a espionagem que estava sendo feita é coisa do Heleno, não tem nada a ver com isso. Então botou a bomba no colo do Heleno. As Forças Armadas, a própria BIM, a Polícia Federal, e eu não vejo nada demais naquilo. E o Heleno queria se estender sobre o assunto, eu fiquei no quartal, né? O cara ficar entrando em detalhes aqui. Ele não viu nada demais naquilo, de praticar crimes, espionar adversários, enfim, né? E aí eu peguei aqui, não tive como não deixar de observar, né, que o comportamento da figura do inelegível é de uma total banalização da sua própria maldade, do seu comportamento antirrepublicano, genocida, sem nenhum tipo de empatia com o povo brasileiro, mentindo. Aí me lembrou essa figura aqui que está no livro aqui da Hannah Arendt, né, chamado Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Eu peguei um vídeo aqui, onde mostra que o Eichmann, que foi um cara que organizou, né, estruturou o assassinato de milhões de judeus. E aqui, quando ele estava sendo julgado, ele simplesmente tinha um comportamento assim de uma pessoa absolutamente normal, tratando da monstruosidade assim, como se nada tivesse a gravidade
que teve, né? Então, nós observamos esse tipo de banalização do mal, não só na figura do inelegível, mas das pessoas que se identificam com ele. Isso é muito chocante. Nós vimos isso no período da pandemia aqui no nosso país e nós vimos isso novamente durante essas tentativas de golpe e depois na reação que as pessoas têm. É muito difícil lidar com isso, eu tenho certeza que você sente isso também, porque é muito complicado você ingressar no universo de alguém que está fanatizado. Você não vai conseguir. É uma situação ali que extrapola a racionalidade. O tratamento aí tem que ser de outra via, né? Nada como a gente ter uma realidade para ajudar a gente a mudar opiniões, né? Bom, daí dá para a gente mergulhar bastante nesse assunto. Mas aí uma das estratégias de defesa do inelegível, que vai fracassar, porque nós vamos ajudar a desmontar, é essa aqui. Ele disse que essa reunião, ela aconteceu porque ele estava sofrendo todo tipo de cerceamento. E aí ele cita uma série de situações. Então, em função dessas situações todas, é que ele teve a reunião e daí uma série de reações. Mas isso é mentira e nós vamos mostrar aqui, porque tem um lapso temporal aqui, que ele fala, né? As pessoas que seguem ele acreditam em qualquer bobagem, qualquer mentira, mas vamos desmontar aqui. Vamos ver o que ele falou aqui sobre algumas situações. Vamos lá. Até nessa reunião de ministros, eu falei, vamos esperar acontecer para tomar providência. Tem que fazer antes, até falo, ninguém ia querer botar tropa na rua, atirar, fazer nada de violento no tocante. Agora, durante o período eleitoral, você pode ver o TSE e proibiu de mostrar imagens do 7 de setembro. Olha só, a reunião foi em junho. Então, se o TSE proibiu ele de mostrar imagens do 7 de setembro, que foi uma usurpação ilegal de uma data pública, então não tem esse fundamento dele, é mentiroso, né? Porque ele já estava conspirando antes do TSE tomar as medidas legais que tomaria, como tomaria com qualquer candidato. Mas ele fala mais mentiras, vamos lá. E proibiu de mostrar imagens da ONU e também do enterro da rainha lá no... Ó, as imagens da ONU, gente, o enterro da rainha foi no dia 8 de setembro. E as imagens da ONU foram no dia 20 de setembro. Portanto, a reunião dele foi alguns meses antes. Ele já estava conspirando sem ter tido nenhum tipo de problema em relação ao TSE. Ele estava simplesmente fazendo a montagem daquilo que aconteceu ao longo do processo eleitoral contra o sistema eleitoral. Mas ele avança mais aqui. No Reino Unido. E proibiu de mostrar o Lula defendendo o aborto. O Lula defendendo ladrões de celulares, né, como se fosse bacana, porque era um direito de tomar uma cervejinha. E proibiu de mostrar Lula ao lado de Maduro, ao lado de Ortega. Não proibiu de mostrar, proibiu de fazer distorção da realidade, de associar a figura de um oponente, de um adversário, a crimes, né? E aí ele fala até do CPX aqui, do boné, que era do Complexo do Alemão. Água que prende padres, expulsa pastores, todos os opositores estão presos, tá? Me proibiu de mostrar o Lula com o CPX. Me proibiu de fazer live na casa que eu ocupava. O CPX, como vocês sabem, ele queria utilizar para associar a figura do adversário do Lula ao crime organizado, e CPX quer dizer Complexo do Alemão, enfim, de uma comunidade. E ele quis fazer aqui também a utilização do espaço do Palácio do Planalto para campanha eleitoral, o que é vedado pela lei. E isso foi proibido no dia 24 de setembro por uma ação do PDT, assinada ali pelo Ciro Gomes. O presidente não pode ocupar um condomínio. Imagine como é que seria o tumulto num condomínio. Então, gente, é mentira atrás de mentira e, evidentemente, o Supremo Tribunal Federal não vai cair nessa ladainha. O que essa gente está espalhando para cima e para baixo, isso aí, olha, pode até pegar uma parcela da opinião pública, tem até pesquisa de opinião, hoje rodando por aí, né, mostrando qual a impressão que as pessoas têm, mas o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, não irão decidir com base em opinião pública. Eles não estão ali ligando para a opinião pública, eles estão ligando para o que vai ser colocado nos autos ali. E eles não vão ficar com medo de absolutamente nada, tenho certeza absoluta. Que tanto o Procurador-Geral da República, os outros procuradores, os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles não deixarão de dar uma sentença pesada contra a figura do inelegível, pelos crimes que cometeu, com preocupação com a opinião pública. Porque se eles tivessem algum tipo de preocupação, lá atrás já teriam todos afinados.
teriam todos colocado a viola no saco. O ministro Alexandre de Moraes já teria saído do Supremo Tribunal Federal, já estaria longe do nosso país. Se no período que eles achavam que tinham força suficiente para impor um golpe aqui no nosso país, eles não fizeram, agora então, agora é que a jurupoca vai piar para essas pessoas, né? Então, meu amigo, são essas situações. Espero ter ajudado aqui a desmontar a calhordice da fala do criminoso, do ladrão de Rolex, porque o futuro dele será pular o carnaval. Espero que o próximo já seja na Papuda ou em Bangu 8, junto com outras pessoas, porque eles podem fazer o cordão, né? O Carna Papuda ou Carna Bangu 8. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!